Monstros do Barro Vermelho. No final dos anos 90, trabalhadores em uma pequena localidade no interior do Ceará cavavam um cacimbão na busca por água. Essa forma de escavação tem como objetivo atingir o lençol freático. Mas antes de encontrar água, descobriram algo que iria mudar a perspectiva histórica de um município chamado Tauá, localizado a 342 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Ao se depararem com algo estranho, ficaram discutindo entre eles sobre o que se tratava, se era osso ou se era pedra. Com isso, foram utilizando as ferramentas no sentido de destruir o que tinha sido encontrado para poderem fazer a identificação. Ao se conscientizarem que de fato era algo inusitado, alguém teve a ideia e a feliz ideia de procurar o vigoroso pesquisador Dr. Joaquim de Castro Feitosa, Dr. Feitozinha, fundador do Museu dos Inhamuns. Foi em 99, Dr. Feitozinha e Dona Maria Dolores fizeram um pequeno artigo contando como era o que era que já tinha sido encontrado aqui na região dos Inhamuns, na parte da paleontologia. Joaquim de Castro Feitosa era um pesquisador e colecionador de relíquias e peças raras. Dr. Feitozinha, como era conhecido, acumulou tantos itens de valor histórico que decidiu divulgar seus achados, fundando assim o Museu Regional dos Inhamuns. Os primeiros ossos que foram encontrados foi em Marrecas, nas cacimbas em Marrecas. E aí ele botava, juntou, colocou num saco e ele ia levar, ele tinha, algum lugar vai levar para identificar isso, né? E os netos dele diziam que realmente era o vovô com um saco de ossos, não sabe de quê. A localidade Baixa Funda fica próximo de Marrecas, lugar popularmente conhecido pelas festividades religiosas. Exatamente na várzea do Puyú, trabalhadores encontraram 27 fragmentos de ossos fossilizados de uma preguiça gigante, datado de aproximadamente 5.000 anos. Todas as ossadas que a gente encontrou aqui, ó, aqui perto dessas carnaúbas aqui, sabe? Quando a gente teve a informação e a gente veio, primeira vez quando eu vim para cá, eu vim com o Dr. Feitozinha e o Jorge Moura. Eles tiveram informação que tinha esses ossos dessa preguiça aqui e outros tipos de ossadas. E eles vieram conhecer o lugar, né? E verificar essas ossadas, ter um conhecimento. Ao longo da perfuração, eles encontraram determinado material pensando que tratava-se de pedra. Eles analisaram e verificaram que não se tratava de pedra, e sim de ossos de algum animal gigante. A providência deles foi procurar o Dr. Joaquim de Castro Feitosa e levou algum dos materiais. O material que eles levaram foram a rótula de um animal. O Dr. Joaquim de Castro Feitosa verificou que na realidade tratava-se de um animal da megafauna, um animal gigante, por sinal. O resultado foi surpreendente. O resultado da USP foi que tratava-se de ossos de uma preguiça gigante, datado na época de mais de 7.000 anos. Eremotério, também conhecido como preguiça gigante ou megatério, pesava cerca de 5 toneladas e podia alcançar até 5 metros de altura. Está entre os maiores mamíferos terrestres que já existiram, perdendo apenas para algumas espécies de mamute. Sua altura lhe permitia alimentar-se de vegetação inacessível a outros herbívoros.
preguiça gigante, que era um animal terrícola, né? Ela não andava, não era a preguiça que andava em cima das árvores, mas ela andava no chão, porque ela era muito grande, tinha mais de 2 metros de altura e também só comia folhagem, né? Era herbívora. Com uma grossa camada de pele como blindagem e garras enormes, o megatério era capaz de golpear com facilidade seus predadores, até mesmo tigres dente de sabre que ficavam em seu caminho. Hermínio, trabalhador rural e proprietário de terras, escavava em grandes caldeirões de pedra. A profundidade dessas escavações revelaram algo além das pedras. Ele encontrou o que parecia ser fragmentos de ossos em diferentes formas e tamanhos. A primeira descoberta foi em 99, no primeiro caldeirão. Foi achada a preguiça e o tatu gigante. Quando foi em 2003, nós fomos mexendo nesse outro caldeirão aqui e achamos outra preguiça gigante, outra alçada e o mamuto americano. O doutor Arthur, com os fósseis que ele trabalha só com isso, confirmou que era desses animais, né? No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Joaquim de Castro Feitosa, que criou a Fundação Bernardo Feitosa, o Museu dos Inhamuns, desenvolveu um trabalho na área de paleontologia e ele pediu o apoio do órgão à época, Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje Agência Nacional de Mineração, e que fizesse também algumas escavações nesses tanques, mais especificamente nos depósitos da Fazenda Horizonte, né, que fica no setor G do assentamento do Denox, em Tauá. E trouxeram outros sacos de ossos para o doutor Feitosinha. E o doutor Feitosinha tinha o maior gosto de espalhar no chão, assim, identificar, mas ele não era paleontólogo, então ele não tinha a competência para dizer esse osso é de tal animal. E daí ele procurou a Universidade Federal do Ceará para os procedimentos científicos de identificação e de datação daquele fóssil. E posteriormente, com a sua articulação, o fóssil foi submetido à Universidade de Toronto, no Canadá. Com a datação científica, foi constatado de que a preguiça viveu aqui em Tauá nos idos de 4.400 anos antes do presente. Mas foi chamado um paleontólogo do Rio de Janeiro, doutor Diógenes, que era até na época diretor do museu lá no Rio. Então ele veio e identificou. A Fazenda Horizonte, no setor G, guardou por milhares de anos os restos mortais fossilizados dessas criaturas. As descobertas analisadas em uma universidade em Toronto, no Canadá, atraiu os olhos do mundo. Pesquisadores vinham de toda parte para estudos e escavações, chegando a passar semanas usando técnicas profissionais. Jornais e emissoras na época divulgaram matérias sobre os achados. A hipótese é que elas não morreram lá, mas eles vieram de enxurrada e foram se localizando lá. Por isso que tem de vários tipos de animais e os ossos lá nesse caldeirão. Também o mastodonte, que é um ancestral do elefante, é o mamute americano. E lá também foi encontrado pedaços de dentes do mamute. O mastodonte viveu na era pré-histórica, datado exatamente no período Pleistoceno, período compreendido entre 2 a 11 mil anos. Estudos científicos baseados em fósseis mostram que esses megamamíferos podiam atingir até 3 metros de altura e pesar cerca de 11 toneladas. Isso seria o dobro do peso de um elefante atual. Com grandes presas curvadas e eretas, que chegavam a 1,5 metros de comprimento, expulsavam criaturas de menor porte. Essas espécies disputavam frequentemente por território e alimento. Esses animais formavam grandes grupos, que são chamados de manada, e habitavam em florestas.
na região nordeste do Brasil especificamente. Pastava em meio à savana, que milhares de anos depois deu lugar ao bioma da Caatinga. As pesquisas e escavações em Tauá durou meses. E nesse período foram encontrados diversos animais da megafauna, incluindo o criptodonte. Já identificaram os toxodontes, os elefantes, as preguiças gigantes e também os tatus, que são os criptodontes. Esses animais eram realmente animais de grande porte e que se extinguiram aproximadamente entre 10 a 12 mil anos. Né? O tatu gigante também já foi identificado. Esse veio outra paleontóloga outra vez e ela encontrou um outro tipo. Ela encontrou como se fosse 2 tipos de tatu. Os criptodontes pertencem a uma família de mamíferos herbívoros extintos. Assemelhados aos tatus, viveram nas Américas. E o tatu é um animal que seria do tamanho de um fusca. Algumas espécies mediam cerca de 3 metros de comprimento e pesavam cerca de 1,4 toneladas, o equivalente em forma, tamanho e peso a um fusca. Nesse sítio paleontológico do setor G, foi identificado como se fossem 2 tipos de tatu. Certas espécies de criptodontes possuem uma clave na cauda com estrutura pontiaguda. Especialistas acreditam se tratar de uma arma mortal, usada quando a criatura se sentia ameaçada ou encurralada. Pode ser que existam outras espécies, né, de animais que viveram nesse período, no mesmo período que esses animais da megafauna viveram aqui. Infelizmente, esse material encontrado nesses tanques apresenta-se muito fragmentado, tendo em vista que sofreu rolamentos, né, sofreu transportes e através desse movimento deixou alguns desses materiais, além de fragmentado, arredondado devido ao seu transporte e dificultando de alguma forma a identificação de uma grande parte desse material. Outros pedaços também assim não foram identificados, mas são tantos, né? São tantos pedaços que servem e vão servir de pesquisa por muito tempo, principalmente se vier paleontólogos para fazer essa pesquisa. Jorge Moura acredita que possa existir evidências não identificadas de animais como tigre-dente de sabre em Tauá. Essa hipótese é baseada no fator cronológico, já que esses animais viveram no mesmo cenário pré-histórico. E os ossos ainda não identificados servirá para aguçar a curiosidade dos pesquisadores, que com certeza irão ao município de Tauá, dirigindo-se ao Museu Regional dos Inhamuns, para fazer o estudo científico com mais profundidade. Pesquisadores acreditam na existência do homem primitivo na época do Pleistoceno, período quaternário da era Cenozoica. Estudos indicam que esses homens que viveram em meio à megafauna fabricavam ferramentas de caça para abater animais de grande porte. Pelos achados arqueológicos, pelas pinturas suspeitas que está lá, o homem de um certo período, por dizer assim, e pelos trabalhos já desenvolvidos na área de arqueologia, já foi o homem que conviveu de uma certa forma com essa megafauna. O doutor Feitozinho levantava a hipótese, porque aqui no museu a gente tem inclusive pontas de lança, pontas de flecha em pedra, né? Numa pedra chamada sílice. Tem também os machados lunares, os machados de pedra. E ele aventou essa possibilidade de que esses artefatos serviriam para, vamos dizer, a caça desses animais. O homem primitivo caçava em bando, e muitos morreram esmagados ou dilacerados enfrentando essas criaturas. Primeiro de tudo, a gente tem que ver que se esses animais viveram aqui,
o clima, a vegetação, era tudo bem diferente. Mas o homem talvez tenha contribuído, não assim de forma significativa, para o desaparecimento dessa megafauna, mas é uma associação de fatores que contribuíram para a extinção dessas megafaunas. Afinal, se a atividade predatória dos homens primitivos e as repentinas mudanças climáticas causaram a extinção dessas espécies, e esses gigantes não conseguiram sobreviver às ações do tempo, a raça humana sobreviverá a mudanças climáticas tão brutais? Essas reflexões aguçam a mente de especialistas em todo o mundo e nos faz imaginar como seria se essas bestas vivessem entre nós. Eu lembro que aqui no Sertão dos Inhamuns, em especial aqui em Tauá, no início dos anos 2000, Tauá começou a se inserir nessas discussões de uma forma muito intensa, né? Nesse período foram encontrados alguns sítios paleontológicos importantes, capitaneado pela Fundação Bernardo Feitosa. Tauá começou a realizar uma série de encontros, discussões importantes. Eu lembro que Niede Guidon, que é a idealizadora, né, do Parque São Raimundo Nonato, figura importante, esteve aqui em Tauá. A professora Niede Guidon, ela já esteve aqui fazendo a abertura de um workshop em turismo científico que foi realizado pela Fundação Bernardo Feitosa. Nós realizamos 2. O primeiro, a professora Niede Guidon veio fazer a abertura. Foi muito importante isso para nós. E aí, por isso que a gente foi para o Rio, porque ela fez lá a exposição antes, Histórias da Pré-História, e levou as peças daqui. Eu tive nesse momento, eu era um jovem naquele momento ali, acadêmico do curso de História, e para mim aquilo foi muito forte, foi impactante. Não só a presença da Niede, mas todo o trabalho que a Fundação Bernardo Feitosa vinha fazendo, que faz até hoje, naquele momento tinha uma força significativa, e toda essa discussão de alguma forma foi ficando pelo caminho. Tauá, inclusive, à época, fez vários encontros de museus, tendo como tema a questão da paleontologia e o turismo científico, que foi, na época, muito bem incentivado. Então é importante que a gente retome essas discussões. É importante que a gente volte a discutir o nosso patrimônio, em especial o patrimônio paleontológico. Nós temos peças de um valor enorme. O Museu Regional dos Inhamuns se sobressai uma das mais importantes unidades museológicas e também de estudo da megafauna do Brasil. Um ponto tão importante da história da humanidade de uma forma geral, da história do planeta, mas em especial da nossa região. Os sítios paleontológicos da região dos Inhamuns têm uma importância ímpar. E a gente precisa continuar a discutir, a jogar luz sobre isso. Fóssil de mastodonte é encontrado em sítio de Tauá. Os registros que vêm ocorrendo há cerca de 5 décadas... de uma preguiça gigante reafirmam o município de Tauá como um dos centros mais importantes para... Arthur Andrade, essa descoberta pode possibilitar que Tauá seja inserida no rol das cidades cearenses. Foram encontrados hoje na base do Puiú, em Marrecas, 27 fragmentos de ossos fossilizados. Segundo Joaquim de Castro Feitosa, podem ser e a área da sede do Geoparque. A Fundação Bernardo Feitosa, na localidade, registrou peças recentes também de uma preguiça gigante. Sem as contribuições de Joaquim de Castro Feitosa, nós nunca saberíamos da existência da megafauna em Tauá. Que outras monstruosas criaturas passaram por aqui? Qual importância nosso município reserva para a ciência? Existem outras valiosas evidências enterradas bem debaixo dos nossos pés? Com o fim da pesquisa dos distritos, a paleontologia e a arqueologia serão esquecidas no tempo, e a resposta para essas perguntas talvez nós nunca saberemos.